digno de todo louvor, de toda adoração. Vamos ficar em pé, meus irmãos, porque só o Senhor é digno, digno de glória e honra. Meus amados irmãos, eu quero fazer aqui um reforço muito especial sobre o nosso aviso que está em nosso boletim, noticiando a escola de música Prelúdio. Pedir aos amados irmãos que ajudem na divulgação dessa escola, nas suas redes sociais, na forma que os irmãos puderem ajudar, para que a nossa igreja possa abençoar não só os nossos irmãos e irmãs, mas abençoar outras tantas pessoas, ajudando-nos a desenvolver esse belíssimo dom, que é o dom de tocar instrumentos musicais. Está aí o aviso no nosso boletim. Estamos colocando o banner na grade do nosso templo, não é? Essas aulas iniciam com a graça de Deus em maio, não é? Vamos cooperar aí. Também, meus amados irmãos, logo que os irmãos receberam o nosso boletim, os irmãos estão recebendo aí a programação da Semana da Páscoa. Nós teremos uma semana inteira de programação, não é? Começando no dia 2, com a entrada triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Jerusalém. E aí vamos seguir os passos de Jesus na sua última semana aqui na terra, encarnado, não é? Vamos estar lembrando dessa última semana do Senhor Jesus. Terminando então no domingo, dia 9, com o culto da ressurreição. No domingo que vem, os irmãos vão estar recebendo a programação e as orientações para que os irmãos possam, em comunhão, juntos, celebrarmos essa semana com toda a nossa fé e a nossa esperança. Vamos nos esforçar, meus amados irmãos, para na quinta-feira, às 19h30, eu sei que para muitos irmãos é muito difícil estar aqui à noite, mas vamos nos esforçar para que na quinta-feira, às 19h30, a gente esteja aqui para celebrarmos a ceia do Senhor, tal como Ele fez. Os irmãos se lembram que a ceia do Senhor foi instituída por Jesus Cristo naquela semana última, numa quinta-feira, não é isso? E nós vamos, com a graça de Deus, relembrar aquele momento juntos, em comunhão aqui. Então, irmão, se programe, se esforce para estar aqui na quinta-feira. E no domingo os irmãos vão receber melhores informações a respeito desta preciosa semana para a nossa fé e a nossa comunhão como igreja cristã, como igreja em Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé, e em pé nós vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor nesta hora. Vou pedir ao nosso irmão João que nos leve a Deus em oração. Aqui estamos, Senhor, unidos
da tua presença para apresentarmos o nosso culto de louvor, de adoração e glorificação ao teu nome. Abençoa, Senhor, cada irmão aqui neste tempo, cada família, cada visitante. Abençoa o pastor, sua família. Abençoa todos os que estão incluídos da música para o louvor do teu nome. E abençoa também, Senhor, aqueles que estão indo para cá, nos seus caminhos, guardando, Senhor, o nome. E ser conosco, Senhor, no meio deste culto. Que a tua palavra, Senhor, seja levada a boca do teu céu, aquilo que precisamos de ouvir. Nós te agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Chegai-vos a Deus, oferecendo-lhe sacrifícios de louvor. Hino de número 64 do Inário para o culto cristão. Convido os irmãos para ficarem em pé, vamos cantar. Glorioso és tu, Senhor. Salvador, nós te adoramos.
Graça e paz, irmãos. Amém? Nós vamos agora falar um pouquinho da nossa campanha de missões mundiais, uma campanha muito importante, relevante para o mundo todo. Nós sabemos que temos missionários espalhados pelo mundo todo anunciando que Jesus Cristo salva. Mas de toda a nossa contribuição, irmãos, para a campanha de missões, o que deve alegrar o nosso coração é porque tudo isso é revertido para os missionários que estão no campo anunciando que Jesus Cristo salva. E é muito gostoso a gente ouvir de alguém quando ela fala: nossa, minha vida mudou quando entreguei a minha vida para Jesus. Essa semana eu ouvi isso de uma pessoa. Nossa, minha vida mudou de 5 anos para cá, quando alguém anunciou que Jesus Cristo pode mudar a história de uma pessoa. E mudou a minha história. Olha que bacana. Isso alegra o meu coração, porque mudou a minha vida também. Porque quando eu era uma adolescente de 15 anos, chegando ali nos meus 16 anos, alguém também anunciou Jesus para mim. E eu fiquei pensando naquilo. E um dia eu voltei lá na igreja em que essa pessoa falou, morrendo de vergonha, sentei lá no último banco e Jesus falou comigo. E naquele dia entreguei meu coração para Jesus. E hoje estou aqui falando, da importância de anunciar a Cristo, porque esse amor me encontrou. Alguém um dia tirou um tempinho para falar de Jesus para mim. Isso é muito lindo. Quando a gente tira um tempo para a gente orar por alguém, às vezes a gente não precisa falar nada, né? Alguém compartilha algo conosco, a gente já vai orar. E aquela palavra vai ficar, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ler o nosso tema da nossa campanha de Missões Mundiais 2023. Vamos completar a missão. Para a gente completar a missão, a gente tem que estar bem forte, não tem? Então vamos ler mais forte? Vamos completar a missão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Que esse seja o desejo do nosso coração, anunciar a Cristo em todo o tempo, porque o Senhor estará conosco. E para a gente ficar forte, continuar falando de Jesus, nós vamos ter o nosso tropeiro, pastor? Porque o torresmo lá dá força, feijão, muito ferro, não é assim? Torresmo também, pastor? Glórias. Vai ficar até mais fácil falar de Jesus, Então, no dia 30 de abril, que é o último domingo, nós vamos estar encerrando a nossa campanha de missões com o tropeiro missionário, Então vai ser um momento muito gostoso aqui na nossa igreja, Você vai poder contribuir com missões comprando o seu tropeiro, que custa só R$15. E vai ser um super tropeiro. Vai ter ovo também, torresmo e mais torresmo, porque eu gosto do meu pastor. Couve também, a gente não pode esquecer o couve, pastor? Tem couve, O arroz ali acompanhando. Mas, irmãos, além, desse momento da gente ficar junto aqui, se confraternizando, a gente vai contribuir para uma obra, para talvez todas as campanhas aqui que o pastor anunciou nesta manhã. Essa é uma das mais importantes, que nós vamos estar sustentando os nossos missionários que estão falando de Jesus. Então você pode começar a comprar o seu ticket. Você pode comprar 1, 2, 3, 5, 10. Amém? Você pode comer conosco aqui, mas caso você queira, não possa ficar, você pode comprar o seu e levar para a sua casa. Mas nós vamos estar aqui preparando esse dia com muita alegria para que a gente possa alcançar o nosso alvo de missões. Vou pedir para o irmão Gilton Santiago que esteja orando nesse momento pela campanha de missões. Pai, damos graças, Senhor, pela tua bondade, a tua misericórdia sobre nós, por nos ter salvado, por nos
está nos reunidos para louvar o seu nome. Agradecendo, Senhor, cada pessoa presente, cada irmão, cada visitante. E agora, Senhor, que nós planejamos a campanha de missões mundiais. Pedimos, Senhor, que abençoe a cada coração, cada vida, Senhor, para que se empenhe neste projeto. Pedimos também pelos missionários que estão no campo, que tu estejas, Senhor, fortalecendo e abençoando os teus servos, abrindo os corações, Senhor, daqueles que ainda não têm Jesus, para que se convertam a ti. Ser com o culto a seguir, em nome de Jesus. Amém. Às vezes algum irmão me pergunta como é que funciona a campanha missionária. Os irmãos sabem que a Fé Batista chegou ao Brasil há mais de 100 anos, pela Convenção Norte-Americana, e aqui nós estamos pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A primeira Igreja Batista do Brasil foi organizada em Santa Bárbara do Oeste, e de lá para cá, centenas de outras filiadas à Convenção Batista Brasileira, à Aliança Batista Mundial. E eu tenho dito aos irmãos, cada batista, ao contribuir com o seu dízimo na igreja local, ele está também contribuindo com a obra batista no mundo inteiro, porque parte do seu dízimo, o irmão sabe, vai para a Convenção Batista Mineira, que redistribui para a Convenção Batista Brasileira, que redistribui para a Aliança Batista Mundial. Assim, nós sustentamos a obra batista no mundo inteiro. E nós fazemos 3 grandes campanhas missionárias no decorrer do ano: missões mundiais, missões nacionais e missões estaduais. Cada igreja batista, no mesmo tempo e na mesma época, então, recolhe esta oferta especial. Nesse caso agora, vai para a Junta de Missões Mundiais. É um órgão, é um departamento da Convenção Batista Brasileira, que sustenta e administra, coordena a obra missionária sustentada pelos batistas brasileiros ao redor do mundo. Depois nós temos a campanha de missões nacionais, onde as igrejas batistas de cada estado, no nosso caso Minas Gerais, recolhe as ofertas e manda para a Convenção Batista Mineira, que coloca este valor no Departamento de Missões Estaduais, que sustenta e mantém a obra batista no estado. Nas pequenas cidades do estado de Minas Gerais, sustentam os missionários e suas famílias. Nas cidades aonde nós ainda estamos organizando as igrejas, os irmãos sabem que ainda existem no estado de Minas Gerais cerca de 300 cidades sem uma igreja batista. Temos às vezes um missionário, temos às vezes uma capela, uma congregação. Nossa igreja mesmo sustenta diretamente o campo missionário de Paracatu. Ali nós temos o missionário Daniel com a sua esposa, a irmã Magda, e as suas filhas e filho, Lucas, pequenininho, que estão ali naquela cidade, não é? Mantendo o trabalho ali, sustentando a obra batista em Paracatu. Portanto, assim nós realizamos a obra missionária. Para o irmão entender a importância e o valor, não só da sua contribuição de dízimo na igreja local, mas também o valor e a contribuição da sua oferta missionária, como é que ela corre o mundo inteiro. E assim nós nos juntamos e nos associamos com as convenções batistas ao redor do mundo, que comungam desse mesmo pensamento conservador, que crê na Bíblia como única regra de fé e prática, que tem essa liturgia mais conservadora. Nós nos associamos com todos os batistas que pensam assim ao redor do mundo, para manter este trabalho da mesma forma que chegou até nós, que possa chegar a outras pessoas. Eu tenho dito aos irmãos, a Bíblia diz que a
multiforme graça de Deus. Deus tem muitos filhos, e os seus filhos não são iguais. Nós somos diferentes, né? Somos diferentes. E tem filhos de Deus que só podem ser alcançados por essa estrutura litúrgica, por essa estrutura de culto, por essa estrutura teológica e doutrinária. Por isso os batistas da Convenção Batista Brasileira existem. Tem outros filhos que só podem ser alcançados pela Igreja Presbiteriana do Brasil, por aquela forma de culto, por aquela forma de pensamento doutrinário. Outros que serão alcançados pelos irmãos da Assembleia de Deus. Por isso Deus tem as suas igrejas nas suas diversas formas e tradições, para que todos os seus filhos sejam alcançados pela poderosa e maravilhosa mensagem de salvação. Viva a fé cristã nas suas diversas manifestações durante mais de 2000 anos. E que quando Deus nos chamar para a eternidade, a gente possa deixar aqui na terra o resultado do nosso trabalho para os nossos filhos e netos. E que a Igreja Batista, tal como nós cremos, tal como nós pensamos e vivemos, possa se fortalecer para as gerações futuras. Viva a obra missionária, viva os missionários, viva a Convenção Batista Brasileira na sua forma de existir, de propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Dito isto, meus amados irmãos, vamos nos colocar em pé, e em pé faremos então a nossa litania. Logo no início aí, no primeiro verso, filho amado, que está entre parênteses, é para nos chamar a atenção de que o texto sagrado está falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O filho amado é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Digno é, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Cantemos ao Senhor. É Deus que se esconde, né, em tendas, em igrejas, mas é um Deus que está presente em todos os lugares, e o nome dele é soberano sobre todas as coisas, é um Deus incomparável. Declaremos a ele nesse instante com esse cântico. Eterno, perfeito.
Esse é o nosso Deus, um Deus incomparável, que pode e faz milagres nas nossas vidas todos os dias. Quando a gente acorda, Ele já fez um milagre na nossa vida. E Ele sempre, sempre nos protege e nos cuida. Esse é o nosso Deus poderoso. Chegai-vos a Deus reconhecendo o seu senhorio. Momento do ofertório, dedicação de bens e vidas. Cantaremos o hino 212 do Inário para o culto cristão neste momento.
aniversário nessa semana. Mas nós temos aniversariante de bodas, né? O Marquinhos e a Vera. Marquinhos, vem aqui, por favor, receber o cartão em nome da nossa igreja a este casal. Que bênção, terça-feira, que Deus abençoe a sua vida, da Vera, e que vocês continuem sempre, que Deus continue sempre abençoando a vida de vocês, e que vocês possam sempre continuar testemunhando de que é possível, o que o mundo diz que não, nós podemos dizer que é possível com o Senhor. Nós vamos orar nesse momento, e eu convido o diácono Josué para fazer essa oração, agradecendo a Deus pelos dízimos e as ofertas, e pelo casal, né? Marcos e Vera, né? Que fazem terça-feira 42 anos de matrimônio. Senhor, porque tu tens nos guardado, tu tens, Senhor Deus, preservado a nossa vida até agora. E, ó Senhor, nós te merecemos, porque tu és fiel para nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo aniversário do Marcos e da Vera. Abençoa eles, Senhor Deus. E hoje é difícil chegar aos 42. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter dado força a esse casal. Agradecemos também pelas ofertas que foram colocadas, Senhor Deus, pelos outros lados, para a honra e glória do teu nome e para, Senhor Deus, o teu reino na terra. Frutifique e fortifique, Senhor. Agora, Senhor Deus, nós queremos pedir que talvez pela nossa igreja, abençoe a mensagem que veio recebida, a pessoa do pastor, do nome de Jesus. Ó Deus, abençoe o coração. Serve, Senhor Deus, em nome de Jesus. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Nós estamos em campanha de missões mundiais e os irmãos se lembram que este tema foi o tema também de missões mundiais no ano retrasado, né? Viva a compaixão. Exatamente nesse texto, Gálatas 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nosso Deus e nosso Pai, todo santo, todo cheio de graça e de misericórdia, fala, Senhor, aos nossos corações na manhã deste domingo. Toca, Senhor, nas nossas vidas com graça, com misericórdia, com amor. Nos faça sentir, ó Deus bendito, o ninar do teu abraço e o cuidado do teu amor para conosco. Nos permita ouvir a tua voz. Sensibiliza os nossos corações para viver a tua palavra e ilumina as nossas mentes para entendermos os teus ensinamentos. Fala, Jesus, e a tua igreja há de ouvir a tua voz. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Viva a compaixão. Quando nós pensamos na compaixão, e temos que pensar na compaixão sempre buscando em Deus o modelo e o exemplo
para melhor entendermos a sua palavra e o seu ensinamento. Em Mateus capítulo 9, nós encontramos ali Jesus que olha para a multidão. E ao olhar para a multidão, ele está olhando para nós. Somos nós representados ali. As pessoas, as vidas do mundo inteiro. E olhando, ele se comove. Seu coração intui sua desorientação e o seu abandono. Deus olha para nós e nos vê em sofrimento de abandono. O texto sagrado, no verso 36, diz exatamente assim. Olha que coisa interessante. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Compadeceu-se delas. Essa palavra, na sua origem, nos traz o conceito, o entendimento de que o Senhor Jesus desperta as suas entranhas ternas e compassivas. Porque o sentido bíblico da palavra compaixão pode ser assim entendido: amor das entranhas maternas de Deus. Compaixão, amor das entranhas maternas de Deus. Que coisa impressionante, forte e poderosa, que nos deve levar nesta manhã a pensar com muita delicadeza e amor do que Deus está nos ensinando, do que Deus está nos chamando a viver. Viver a compaixão, então, é partilhar de si. O que é compaixão? É partilhar de si com o outro, com o nosso próximo. É a nossa resposta de amor a Deus, como está escrito no livro de Isaías, e que o Senhor Jesus repete em São Lucas capítulo 4, verso 18. Os irmãos vão ver que lá no livro de Isaías 61, no verso 1, nós vamos encontrar essa mesma expressão usada por Jesus no Evangelho de São Lucas 4, 18, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. E eu quero parar um instantinho aqui, abrir um parêntese bem ligeirinho. A expressão pobre aqui não é uma referência à falta de recursos. Não. Pobre aqui somos todos nós. Necessitados, carentes da ação sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Deus veio para suprir em nós a nossa pobreza, da graça, da misericórdia, do perdão, para sermos então enriquecidos em Deus, que há de suprir em nós todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Enviou-me para proclamar liberdade
É a mesma expressão que nós encontramos lá em Isaías 61. Partilhar de si mesmo, sendo, portanto, mãos que se oferecem ao serviço. E quando a gente usa essa expressão, sendo mãos que se estendem, que se oferecem, que se colocam à disposição, nós estamos sendo bem profundos, porque há de nos fazer lembrar, está escrito em Provérbios 31, 20: abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. A compaixão, portanto, não é passiva. Ela não é passiva, esperando acontecer. Não, ela é ativa, ela vai ao encontro, ela se oferece, ela estende a mão, ela se coloca à disposição para servir. Abrir mão é sinal de corresponsabilidade, de estar junto, de se sentir responsável, de não ficar indiferente às situações que nós estamos presenciando e vendo no nosso mundo, na nossa sociedade, na nossa família, nas nossas vidas. São corações que se entregam, corações que sentem, é empatia, é sair de si mesmo, de seu próprio quadrado, do seu lugar. A sociedade hoje cada vez mais diz assim: fica no seu quadrado, né? Fica no seu quadrado, fica na sua. Não se envolva. E há um dos textos na Bíblia que deveria nos incomodar. É quando o Senhor nosso Deus pergunta a Caim: onde está seu irmão? Aquela pergunta deveria nos incomodar. Onde está seu irmão? E a resposta de Caim é a resposta do indiferente. Eu estou na minha, você está na sua, cada um cuida da sua vida. Sou eu, por acaso, guardador do meu irmão? Sim, você é responsável. Nós somos responsáveis uns pelos outros. É por isso que Deus pergunta a ele. Não é só porque ele foi o responsável pelo sumiço do irmão, mas é para nos despertar o interesse de que as nossas ações, o nosso modo de ser, de fazer, de um modo ou de outro, interfere sim no mundo, na sociedade em que vivemos. As nossas ações, de algum modo e de alguma maneira, interferem sim na vida como um todo. Jonas, no porão do navio, dormia sossegadamente, mas o sono de Jonas era o prejuízo e a desgraça dos marinheiros. Estão lembrados, irmãos? Estão lembrados disso? O sono, a quietude, a covardia, o medo de Jonas era responsável pela tragédia que acontecia na proa do navio. Porque o que eu faço ou deixo de fazer interfere na vida do outro. Não tem como. Nós estamos ligados uns aos outros desde a criação. Porque Deus não nos criou para sermos isolados, indiferentes,
Deus nos criou para sermos comunidade. Compaixão, meus amados irmãos, é coração capaz de sofrer junto, sofrer com o outro, sofrer com ele, para cuidar dele, para alegrar-se com ele, caminhar junto a ele. Portanto, corações que se doam, que se dão, que se entregam. E é curioso como Deus vai criando ao longo da vida e na sua criação sempre esse trabalho de nos fazer aprender a viver em comunidade. Não é à toa que Satanás tenta destruir a estrutura familiar. Família é a célula onde Deus nos trabalha em nós. A necessidade de partilha, de comunhão, e é onde a gente mais sofre. Já perceberam isso? Família é um lugar de dor também. Alguém acha que é um lugar de dor também? Você imagina, você sai da sua casa, você coloca o papel higiênico no banheiro de um jeito, você está acostumado a ter as meninas tudo enroladinha, feito uma bolinha na gaveta. Aí você casa. Pronto, a pessoa já quer colocar o papel higiênico diferente. E cadê? Contraria. Aí você abre a gaveta, não tem bolinha lá. Não tem de mim, eu sou. Você dá o tom, como é que você é? Aí você chama a mulher e fala com ela, amor, papel higiênico não pode colocar assim não, tem que colocar de cá. Não, está errado desse jeito aí. Nesse jeito aí você puxa. Não, e as meias? Não, as meias também é assim. Então tá bom, você senta de um lado, eu sento do outro. A gente coloca uma garrafinha de Coca-Cola no meio e a gente roda a garrafa. Se a garrafinha apontar para o seu lado, fica do seu jeito. Se a garrafinha apontar para o meu, fica do meu. Mas Deus favorece as mulheres. Há 37 anos que as meias não têm bolinha. Eu estou contando isso para os irmãos, é uma história de alguém que eu conheço. Para os irmãos entenderem que família é lugar de trabalhar os nossos temperamentos, de nos fazer conhecer um ao outro, de aceitar um ao outro. Deus teve a brilhante ideia de fazer igreja. Bem difícil. Não é difícil igreja, é difícil. Tem necessidades, tem responsabilidades, tem trabalho, tem pastor. Mas é aquilo o embate do dia a dia. Nos nossos atritos, nas nossas divergências, que nós vamos aprendendo a cuidar um do outro e a compreender um ao outro. Igreja é coisa de Deus, família é coisa de Deus.
de Deus. Difícil. Porque é Deus trabalhando em nós as nossas mazelas. É Deus trabalhando em nós tudo aquilo que nós temos de divergência como seres humanos caídos em Adão. Compaixão, meus amados irmãos, é a capacidade, portanto, de alguém que se coloca à disposição, que se entrega para uma vida de comunhão e de relacionamento. Para viver a compaixão é necessário contemplar a mensagem da cruz, o grande mistério do amor de Deus derramado em nossos corações. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios capítulo 1, versos 18 e 19. 1 Coríntios 1, 18 e 19. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. É difícil para o mundo compreender e entender a cruz. Porque o que é a cruz? A cruz é um lugar de expiação. A cruz é onde alguém que criou os céus e a terra, que sustenta o sol, que sustenta a vida, se coloca em condição de morte. Não é uma coisa difícil de compreender, que só pode ser entendido, meus amados irmãos, quando entendemos a doutrina da compaixão. Porque é quando o Deus eterno se coloca no meu lugar, sente a minha dor, e olhando para a minha insignificância, ele diz: ele não tem condições. Então, eu pago por ele. Que coisa extraordinária. Jesus se torna modelo de misericórdia e convida-nos a não ficarmos indiferentes ao sofrimento e à dor de tantas pessoas. E eu quero lembrar dos irmãos o exemplo de Bartimeu. Olha a atitude de Jesus. A compaixão, eu disse para os irmãos, que é ativa, não é passiva. Não é? Então o Senhor Deus chega para Bartimeu e faz uma pergunta que me parece uma pergunta estranhíssima. Porque ele chega para alguém que é cego desde sempre. E ele chega para esse cego e pergunta para ele: o que queres que eu? Não parece estranho? Não parece estranho para os irmãos? Me pareceu estranha essa pergunta de Jesus. O que queres que eu te faça? Mas a pergunta de Jesus vem num contexto extraordinário. Irmão, sabe o que às vezes a gente faz como cristão? A gente está jogando pérolas para quem não tem interesse nelas, para quem não está pedindo as pérolas. Isso é falta de sensatez. Bartimeu, o cego, clamava, gritava, pedia socorro, não foi? Então Deus parou diante dessa necessidade. O que queres que eu te faça? Deixa eu explicar para os irmãos isso aqui. Bartimeu, em condição da sua situação de não enxergar, ele vivia de pedir esmolas. Era assim que era a vida de Bartimeu. Entenderam? Ele passava o dia ali pedindo esmolas. Ele vivia assim. Ele comia e bebia e vestia assim. Mas no instante em que ele fosse curado, ele perderia a sua desculpa, o seu meio de vida.
e ele teria que sair e enfrentar a vida. Perceberam a diferença? Estão entendendo agora a grandeza disso? E Jesus está dizendo: é isso que você quer? O mundo está aí, meus amados irmãos. A igreja tem que ser luz e sal desta terra. Luz, ela ilumina por si só. Ela acende e revela e dá vista aos cegos. Sal. Eu já disse para os irmãos e quero repetir. Nós não estamos aqui para dar sabor a um mundo de dessabores. Nós estamos aqui para provocar sede no mundo da graça, da misericórdia e do amor de Jesus. Sal produz sede. E é isso que a igreja tem de fazer nessa terra: produzir sede do amor de Deus. O que queres que eu te faça? E o Bartimeu responde: quero voltar a ver, quero enxergar, quero que meus olhos sejam abertos. E o milagre acontece. E Bartimeu tira sua capa de alguém que vivia a pedir esmolas, e que agora a sua vida será uma vida de trabalho. Ele vai agora ter que depender do seu esforço. A sua história vai ser mudada. A igreja não tem que fazer convite para as pessoas, dizendo para elas: aceita Jesus e a sua vida vai virar um mar de rosa. Nós temos que dizer para o mundo: aceita Jesus e Deus vai lhe dar força, vitalidade, disposição e coragem para compreender que a vida é injusta, que a vida é de dureza, que a vida tem injustiça. E Ele vai fortalecer a tua alma e o teu coração. E vai escrever o seu nome no livro da vida. Compaixão, meus amados irmãos, não é trazer uma mensagem de ilusão e de encantamento, mas é trazer, sobretudo, uma resposta firme e adequada para a vida daqueles que clamam à beira do caminho. Ah, pastor, eu já li na Escritura que a Bíblia diz que Ele chama a todos, que Ele convida a todos. O convite de Deus é um convite estendido a todos. Todos que ouvem, porque não são todos que ouvem. São ocupados demais com as suas loucuras e insensatez. Já ouvi dos irmãos que eu gosto de tomar café na padaria. E quando eu morava ali próximo do bairro Betânia, tinha uma padaria, tem uma padaria muito boa. Um dia eu vou tomar um café lá com as irmãs. E então, à tarde, no domingo, antes de ir para a igreja, eu passava lá para tomar café. E tinha uma turminha que ficava do lado de fora, numa mesinha de cerveja, e eu fiz amizade com a turminha. Todo dia você passa, estão lá, se importa, estão lá. E os irmãos já viram que eu sou um conversador, barulhento. Fiz amizade. Um dia eu falei com o Lindinho: eu acho que esses homens aqui, toda vez que eu venho aqui, eles devem ficar pensando assim: você é doido. O sol está tinindo, está instalando no céu, e eu de paletó e gravata, tomando café com leite. Deixa eu tentar explicar para os irmãos uma coisa. Aqueles moços estavam felizes ali, do jeitinho que eles estavam. Quem estava louco na visão deles era eu. Estão entendendo o que eu estou falando para os irmãos?
compreendendo o que eu estou falando, os irmãos? Diferente do Bartimeu. Perceberam aqui ou não? Diferente do Bartimeu. É por isso que Jesus parou também. E é por isso que Jesus teve uma atitude de compaixão. E então Jesus perguntou direto a ele: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Eu posso ainda lembrar os irmãos o momento do publicano no templo, no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, verso 13, quando aquele publicano diz: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eram dois homens orando, não é? No templo. Um estava dizendo para Deus: eu sou bom, eu entrego o dízimo de tudo quanto eu ganho. Não é isso que ele estava falando? Eu vou ao templo, participo da escola bíblica dominical, assisto os cultos pelo YouTube. Olha que coisa maravilhosa. Eu não sou como esse pessoal aí do mundo que fica sentado tomando cerveja e cachaça, não. Ó, coisa maravilhosa. Ao outro, ouça, eu não presto. Eu não presto, Senhor. Tem misericórdia. Tem compaixão de mim. Eu preciso da sua compaixão. Estende sua mão sobre a minha vida. E a ação sobrenatural de Deus acontece. Irmãos, vocês estão aqui hoje, não é porque vocês são bons. Vocês estão aqui hoje porque o Espírito de Deus incomodou os irmãos. Entenderam a diferença? Foi Deus que incomodou os irmãos. Não há bondade em nós. A compaixão de Deus na cruz não vai atrair todas as pessoas, irmãos. A compaixão de Jesus na cruz do Calvário vai atrair àqueles que para a cruz olharem, depois de ter olhado para si mesmo. Entenderam? E então a cruz vai nos atrair, como um imã atrai o ferro. Vamos caminhar, vamos abraçar e vamos escutar o convite de Deus na cruz do Calvário. Vinde a mim, todos vós que estão cansados. Cansados, não só das lutas, das doenças, das crises, não, cansado demais. O irmão já se sentiu cansado de si mesmo? Cansado. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal está sempre. É Paulo cansado, esgotado, sofrido consigo. Os irmãos entenderam que a decepção de Paulo não era com o outro, era com ele, porque ele conhecia, ele sabia, ele olhava para a cruz, e olhando para a cruz, ele se via culpado. E você, meu amado irmão, quando você olha para a cruz, o que é que você vê? Olhando para a cruz, Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na
fé do Filho de Deus, o qual me amou, olha que coisa maravilhosa, e se entregou a si mesmo por mim. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos que são casados. Nada é mais importante do que a sua esposa. Nada. Ó, com todo respeito, eu quero dizer aqui de verdade, de todo o fundo do meu coração, com todo o respeito e com toda a dignidade que todas as pessoas merecem e devem ser compreendidas, entendidas e abraçadas, porque Deus respeita a decisão e a vontade de todos. Quem sou eu ou a igreja para pensar diferente? Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa: um homem com outro homem são duas pessoas, uma mulher com outra mulher são duas pessoas, mas um homem com uma mulher é uma carne só. Entenderam ou não? Entenderam ou não? E é entre um homem e uma mulher que Deus autorizou a chegada de uma outra vida. Que coisa forte, hein, irmãos? Isso é coisa para brincar? Isso é coisa para brincar? Quando um homem e uma mulher estão juntos, a Bíblia diz: formam eles uma só carne. E quando isso acontece, está pronto para que o milagre da vida possa acontecer no ventre de uma mulher. A igreja e Jesus. A igreja de Jesus. Jesus é o marido. E a igreja, a esposa. Com ele, alcançaremos a vida eterna. E através dele, esta igreja, aqui neste lugar, chamada e denominada Igreja Batista das Albernosas, gera filhos para Deus. Amém. Olha que coisa extraordinária. Eu não sei se os irmãos estão alcançando a grandeza disso, o poder disso, a espiritualidade disso, mas se os irmãos estiverem, os irmãos sairão daqui hoje cheios de compaixão, porque vão entender que foram agraciados com compaixão. E a compaixão é joia preciosa, é pérola. Sejamos todos nós, meus amados irmãos, portadores dessa compaixão, para partilhar com todos quanto, a exemplo do Bartimeu, estiverem à beira do caminho a pedir misericórdia. Entenderam? A exemplo do publicano do templo, que não justifica a sua vida pelas boas obras, mas que se dispõe em humildade pedir misericórdia. E quando nós chegarmos à presença de Deus na eternidade, a gente possa dizer para Ele: Senhor, eu nada sou, mas o Senhor é tudo na minha vida. E a vida que agora viva, olha que coisa extraordinária, em Cristo Jesus.
compaixão. É algo muito profundo. É a dor da entranha, como a dor de um parto. É esse o contexto e a ideia bíblica, quando diz que Jesus se compadeceu. É como se ele estivesse sentindo a dor do parto. Olha que coisa linda. Jesus se compadeceu de nós e nos gerou na sua graça e na sua misericórdia. É por isso que os irmãos são membros da Igreja de Jesus Cristo. Foram resgatados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Não foi nem carne nem sangue que os convenceram disso, mas foi o Espírito Santo de Deus. Igreja Batista das Altas, que a gente não queira ser a maior igreja desta cidade, nem a mais bonita, nem a mais importante, nem a mais influente, mas que a gente queira ser sempre uma igreja que caminha com Jesus. Que Deus nos abençoe, a sua graça e misericórdia, nos fazendo cada vez mais uma igreja cheia de compaixão, por ter recebido de Deus a compaixão da graça, da misericórdia e do amor. Que o amor de nosso Deus e Pai, que a sua graça, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as santas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, aqui e agora, como com toda a Igreja de Jesus Cristo, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.